Paz do Senhor, quero deixar uma mensagem que está em 1 Reis 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se Baal, siga-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e ele escolheram para si um bezerro, e dividiram em pedaços, e ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocarão o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: Essa é boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um outro bezerro e preparai primeiro, porque sois muitos e invocarão o nome do vosso Deus, e não lhes metei fogo. E tomaram o bezerro e lhe deram e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e se saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clama em alta voz, porque eles é um Deus. Porque ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grande voz, e retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, e derramaram sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se fosse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó, qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez o rego, e ao redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei com água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu a água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta dos manjares, o profeta de Elias chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça, Senhor, que tu és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Naquele tempo, o povo de Deus havia se afastado dele, se afastado da presença. Resolveu adorar outros deuses. E não é diferente muito nos tempos de hoje. Quantas pessoas se esqueceram de Deus, se afastaram de Deus, estão pensando mais no trabalho, estão pensando mais nos seus afazeres do que no próprio Senhor. Quem está sendo o Deus da sua vida? As suas ocupações, o seu trabalho ou o Senhor dos exércitos? Hoje tem muitas pessoas vivendo dentro da casa de Deus indecisos entre servir o Senhor ou os valores do mundo.
Elias, ele não foi politicamente correto. Ele foi direto. Ele disse: se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal é Deus, siga-o. Elias orou e Deus respondeu com fogo. Fogo sobre o altar. Hoje o altar é o nosso coração. O seu altar está onde? Deus, ele pode responder você com propósito hoje. E a pergunta é: até quando você vai ficar indeciso? É tempo de se decidir quem é o Deus da sua vida. Amém? Que hoje você possa escolher servir ao Deus, ao Senhor dos Exércitos. Que o Senhor te abençoe.